Esquece, agora vai virar falanges, né? A falange do extraterrestre YZ, a falange do KG Vexingon do planeta Y Checkens. Então eu recentemente conheci trabalhos espirituais legítimos, honestos e que envolvia esse tipo de relação cliente, né? A questão, acho que aqui, o Surf, é o que você fez. Se isso fere um valor pessoal, um sistema de crença, né, pessoal, uma ética pessoal, então não se envolva, simplesmente é isso, saia do ambiente, não faça parte, não seja conivente, né? Então, dentro da minha formação espiritual, da tradição espiritual que eu sigo, não faz sentido, né? A relação entre espíritos e clientes. Aqui a gente está dentro de um sistema em que a relação é espiritual, um caminho de espiritualidade e religiosidade, onde essa premissa de cobrar pelo trabalho dos espíritos não faz o menor sentido. É isso. Agora, quando a gente vai em alguns sistemas afro-brasileiro mesmo, outras frequências de religiões afro-brasileiras, em que o sacerdote, né, alguém que está ali no posto para isso, que dedica o seu dia todo para atender a demanda de pessoas, de necessidades, de consultas, de orientações e tudo mais, a gente não pode ser leviano, inconsequente, de desconsiderar que esse tempo dedicado que priva ele de poder se dedicar a um trabalho formal, que a gente reconheça como um trabalho natural, não entender que isso também é um trabalho, também pode ser algo pelo qual o sujeito quer se dedicar e isso faz sentido para quem ali paga, que não podemos dizer que isso está errado. Time is money, né? Então tempo é dinheiro, você está dedicado a uma coisa e você não está se dedicando a outra. São escolhas, né? E quem se envolve com essas escolhas, isso está tudo dentro de uma legitimidade. Pensemos muito sobre isso, né? A gente precisa tirar e é importante que esse ambiente sustente essa liderança, né? Que essa dedicação traga o sustento e o resultado da dedicação. Bom dia, pai. Você poderia comentar sobre a chegada de novas linhas à Umbanda, linha de piratas, linha de palhaço em alguns terreiros? Ai, Lúcio, ainda existe linha de palhaço? Olha, faz uns 20 anos atrás isso, que surgiu, né, uns terreiros, e ainda eu perguntei para uma mãe de santo que, sei lá, incorporava o palhaço. Se era o chefe da falange, era o Bozo. Ai, maldade, né? Mas é. Aí eu perguntei qual é o sentido da linha dos palhaços, qual é o objetivo, o que eles trazem para nós de ensinamentos e magia, mistério divino, qual caminho que eles nos trazem. Ela falou, é o caminho da alegria, da felicidade. Então ela não conhece o Coringa, né? Mas enfim, deixa pra lá. O caminho de poder se relacionar com as crianças no terreiro, brincar com as crianças. Aí eu perguntei, e qual é o sentido da linha dos herês? Puta, podia pôr um grilinho agora, né? Cri, cri, cri. Então veja, as invencionices sempre serão seguidas de justificativas, que não precisa fazer sentido. Ela só é o que é, justifica.
Na cabeça, no imaginário do sujeito, isso faz algum sentido. A linha de palhaço, ela não faz sentido porque as linhas, elas têm que traduzir um arquétipo e nessa estruturação simbólica dá um sentido místico para nós. Logo, não dá para a gente fundamentar o palhaço nesse aspecto. Imagina como que você compara o sentido simbólico, arquetípico, histórico, estrutural de uma linha de caboclo com um palhaço, por exemplo. Agora, recentemente começou a aparecer a linha dos... Pirata eu já vi, não é linha, né? A gente pode chamar de grupos de espíritos, né? Igual cangaceiro, as rendeiras, os piratas. Os piratas eu já vi, é interessante o trabalho. E eles vêm nos trabalhos junto com o marinheiro, eles são tipo marinheiro quimbandeiro, vamos chamar assim, né? Porque eles vêm mesmo numa linha cruzada com o Exu, eles vêm para quebrar coisa pesada, é interessante o trabalho deles. Mas não é linha, a gente tem que tomar cuidado para não pegar grupo de espírito e transformar em linha. Linha é uma estrutura gigantesca com muitas falanges. Grupo é um grupo. O grupo dos piratas, o grupo dos cangaceiros, não chega a ser uma linha. A linha dos bruxos e bruxas. Então, assim, é uma tentativa de trazer uma coisa, uma versão Wicca na gira de Exu, entendeu? Uma coisa para aumentar as fantasias, né? As simbologias, usar uma vassoura de palha, alguma coisa assim. Então, tem umas coisas que fica meio fantasioso, né? Que tá na cara, assim, que é esquisito. Ó, já ouvi falar de incorporação de extraterrestres, não sei qual é a profundidade disso, mas acho risível. Eu também acho esquisito. Mas agora tá aparecendo umas notícias, não sei se é fake news ou não, que os Estados Unidos afirma ter destroços de naves espaciais, né, extraterrestres. Agora, meu irmão, Andrade, esquece, agora vai virar falanges, né? A falange do extraterrestre YZ, a falange do KG Vexingon do planeta Y Checkens. E vai ser assim, né? Agora lascou, porque a criatividade é bizarrice mesmo, né? Uma pergunta clássica, né? Sempre tem. Senhoras e senhores, a Umbanda é cristã? É interessante que responder sobre isso traz também um assunto sensível. O que é ser cristão? Né? Então veja só, a definição para uma religião cristã tem que reconhecer essa sentença. Jesus é filho de Deus, legítimo filho de Deus, é filho da matéria de Deus, né? É o DNA dele é Deus, que teve essa história narrada na Bíblia e que é o salvador da humanidade. Então, a gente não crê em salvação, ok? Então, isso já é um empecilho. A gente faz uma leitura dessa narrativa da morte de Jesus e ressurreição diferente. A gente não acredita que é possível um corpo morto ressuscitar e não ser um zumbi apenas, né? E evaporar. Então a gente teria que crer nisso como verdade, como um milagre efetivo do poder de Deus. Bom, eu particularmente nunca acreditei nisso, né? Então veja, o que eu quero dizer com essa provocação? Quando a gente vai conversar com um pastor estudado em teologia cristã, se você vai conversar com um padre que é estudado e formado em teologia cristã e falar Umbanda é cristã, vai falar, não senhor, não é cristã. E ele tem razão. Ele tem razão quando ele diz isso porque, pela definição técnica, né? Porque se você reconhece que Jesus é o único caminho de reverência e é o Salvador, então você não acredita mais em evolução. Então fica esquisito a relação na nossa perspectiva. E você então desconsidera a potência dos orixás em nossas vidas como caminho filosófico de existir. Então veja, eu tô provocando aqui para vocês pensarem. A partir dessa ótica, desse olhar, dessa definição técnica, não, a Umbanda não pode ser considerada cristã.
Mas nós, na Umbanda, nos consideramos cristãos porque observamos ensinamentos de Jesus como valorosos para nós seguirmos, nessa influência ocidentalizada que nós temos dentro da religião católica, dentro da religião. Então a gente customiza, né, Jesus a nosso modo, religiosamente falando, cientificamente, né, na ciência das religiões, isso é algo natural no comportamento humano. Então a gente pega de Jesus o que interessa. As questões dogmáticas das religiões cristãs não nos interessam, então a gente ignora. Deu para entender? E por assim dizer, a gente pode querer se considerar cristão. Então veja, tecnicamente nós não somos cristãos, afetivamente nós somos cristãos, né? Os valores, os ensinamentos de Jesus estão dentro do ambiente de Umbanda popular, principalmente, né? Então a presença dos elementos cristãos e dos saberes, a Preto Velho traz essa mensagem do Cristo, né? Traz o reforço do perdão, desse amor, desse Deus de amor, desse Deus benevolente, piedoso, misericordioso. Então, os valores morais e éticos que estão na pessoa de Jesus, né, a partir da narrativa bíblica, que estão endereçadas pelas palavras de Jesus, que seriam as palavras de Jesus, estão presentes dentro do nosso sistema religioso. Então é complexo, né? A resposta é que a Umbanda e não é cristã. É a partir do afeto de nós religiosos, que reconhecemos Jesus, pontificamos ele dentro do terreiro, mas não é cristã tecnicamente porque não segue o dogma, né? A premissa dogmática para ser cristão a gente não segue.